Bom dia, pessoal. Bem, hoje eu pretendo responder algumas perguntas, né, em respeito àqueles que nos acompanham. Eu acho fundamental que, na medida do possível, ocorra essa interação. Não basta oferecer a informação na nossa página e não dar consequência, né, respondendo eventuais indagações. Então, hoje eu começo falando sobre esse post que eu publiquei logo cedo, mostrando um tumulto na Câmara dos Deputados, né? Então, a razão do tumulto foi um debate em torno da notícia de que houve uma barganha para a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. É evidente que eu não estou, de forma nenhuma, asseverando que houve essa barganha. Houve a notícia da barganha e a revolta de deputados que se sentiram ofendidos. E com isso se estabeleceu um tumulto na Câmara dos Deputados. Eu disse que transformaram o plenário da Câmara em tatame para o confronto corporal. Então a baixaria se estabeleceu. Eu me perguntei, essa é a nova política? Então, um ou outro interpretou mal. Aliás, as interpretações ficam ao sabor das conveniências, não é? Ocorre que, eu vou ser muito franco, eu não estou aqui para alimentar paixões políticas, né, que levam muitas vezes à insensatez. E da insensatez, o prejuízo é da população. O que eu condenei, para ficar muito claro, eu condenei a baixaria no plenário da Câmara dos Deputados. Parlamento não é para luta corporal, não pode ser transformado em ringue, em tatame, para a disputa física. É a disputa das ideias, o confronto democrático. Isto sim, se há uma denúncia e não se concorda com a denúncia, que se responda à altura, mas com competência, com inteligência. Agressões físicas certamente comprometem a imagem dessa instituição. Nós integramos essa instituição, então, obviamente, não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Eu não aceito, e se alguém acha ruim que eu não aceito isso, paciência, mas eu não vou aceitar jamais esse tipo de comportamento. Agressões físicas no plenário da Câmara dos Deputados, esse tumulto, essa baixaria que ocorreu todos os dias na Comissão de Constituição e Justiça, e há alguém que deseja que eu avalize isso de forma nenhuma. Por isso, quem não entendeu, paciência. Eu não estou dizendo que houve a proposta de 40 milhões em troca dos votos. Não estou dizendo isso. Não estou em condições de afirmar se houve ou não houve. Esse não é um problema meu agora. O que eu coloquei para protestar, para condenar, foi a baixaria que houve no plenário da Câmara dos Deputados. Essa não é a renovação que se deseja. Essa não é a tal nova política que se prega. É por essa razão que eu coloquei esse post logo de manhã na minha página. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas lúcidas entenderam muito bem. É evidente que eu não concordo com o toma lá da cá, com o balcão de negócios, condenei isso a vida toda. Mas eu não estou dizendo que houve isso. Eu estou dizendo apenas que houve baixaria. E aí está o vídeo, na nossa página está o vídeo, que foi publicado no UOL, para quem quiser ver o enfrentamento físico lá no plenário da Câmara dos Deputados, envolvendo inclusive o deputado Aliel, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Bem, esta é a resposta a algumas indagações que fizeram em relação à minha posição neste assunto, né? E agora eu respondo também aqui ao Silvio Melo, que é de Santa Catarina, Florianópolis, que ele pergunta a possibilidade do povo brasileiro conseguir o impeachment de Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Bem, os pedidos estão protocolados. Então, a partição especial da mesa do Senado para avaliar a proposta, obviamente, verificar regimentalidade, juridicidade e mérito, e depois submeter ao plenário do Senado Federal, se houver consistência jurídica e se existirem justificativas consistentes para o pedido. Este é o procedimento. Então, nós ficamos na dependência, primeiramente, da aceitação por parte do presidente do Senado e depois as demais providências já destacadas aqui por mim na resposta ao Silvio. Esses ministros são uma barreira para a justiça brasileira, ele afirma. É outra coisa, quer o fim do foro privilegiado e o acoplamento da prisão em segunda instância na Constituição. E depois ele diz que cartão bancário em braille desde 2007 parado para votação é brincadeira. É porque ontem nós aprovamos aqui no Senado Federal um projeto que veio da Câmara que trata desta matéria, o cartão em braille, para que os cegos, né, possam ter acesso à sua conta bancária, sacar o dinheiro, ir ao caixa eletrônico. Ocorre que o Senado aprovou um projeto de minha autoria há muitos anos. É um projeto de 2007, levou algum tempo aqui no Senado, mas foi aprovado e desde 2015, se não me falha a memória, está parado na Câmara dos Deputados. Então a Câmara preferiu aprovar um outro projeto lá de autoria de algum parlamentar, encaminhar para o Senado e nós aprovamos ontem. Eu usei apenas este fato para exemplificar. Eu tenho 27 projetos parados lá e um deles é este do foro privilegiado. Nós estamos tentando, nesse início de legislatura, convencer os dois presidentes a estabelecerem um acordo de reciprocidade. Como nós aprovamos aqui rapidamente os projetos que chegam da Câmara dos Deputados, este, por exemplo, chegou em 2018 e já está aprovado aqui no Senado Federal, veio da Câmara. Nós não estamos fazendo aqui, não estamos tentando a revanche, dizendo, olha, vocês não aprovam os nossos, nós não aprovamos os de vocês. Não, não estamos fazendo isso, seria coisa de criança, né? Então, o que nós queremos é que a Câmara dos Deputados priorize os projetos já aprovados no Senado, porque encurta o caminho, chega mais depressa à Presidência da República para a sua sanção. Esse projeto, por exemplo, já deveria ter sido aprovado em 2015. Então, nós perdemos todos esses anos, porque a Câmara dos Deputados preferiu não votar o nosso projeto e iniciar o processo de tramitação em outro projeto com origem lá. Em relação ao foro que o Silvio indaga e a prisão em segunda instância, a prisão em segunda instância está ainda na preliminar, né? Não houve ainda tramitação. Então, tem a proposta que veio do ministro Moro e tem também uma proposta de minha autoria que está há mais tempo aqui no Senado Federal. Estas matérias encontram obstáculos sempre, né? Não há unanimidade, não há consenso e há muita resistência à moralização, a se impor maior rigor na legislação criminal. Sempre há resistência, né? Má vontade, pressão, estratégia de protelação. É o que ocorre com o foro privilegiado. Aliás, isso me espanta. Mas não espanta só o fato de não colocar em votação lá na Câmara. Espanta também, espanta sim, isso, eu sou franco, eu vou dizer, não estou para ficar guardando, né? Eu não sou baú para guardar ressentimentos, mágoas, e os meus protestos são explicitados. Então, causa-me espanto a acomodação em relação a essa matéria, no Congresso e fora dele. Não há grande entusiasmo na aprovação dessa matéria.
não há boa vontade da parte de um sem número de parlamentares, de autoridades, de modo geral. Autoridades, de modo geral, não desejam a aprovação desse projeto. Isso fica nítido, fica visível. Preferem preservar esse estandarte da impunidade, que é o foro privilegiado, que é uma ofensa aos brasileiros, né? Isso é uma bofetada no rosto de todos os brasileiros que são considerados inferiores às autoridades que se colocam num patamar de superioridade. Eu já disse e vou repetir, você vai ali nos Estados Unidos, quantas autoridades são beneficiadas por um instituto dessa natureza? Nenhuma, nem o presidente da República. O presidente Clinton, por exemplo, vocês se lembram do caso Mônica Lewinsky, ele foi julgado na primeira instância. Em outros países, vai lá para a Alemanha, o presidente, só uma autoridade tem o foro privilegiado. Vai para Portugal, 3. Pode andar o mundo todo, percorra aí os países. Você não vai encontrar em nenhum país do mundo nada semelhante ao que ocorre no Brasil. Eu disse já que o foro privilegiado ganhou asas e voou e alcançou autoridades longínquas para protegê-las, como um guarda-chuva protetor a cobrir com esse manto de impunidade marginais do colarinho branco. Portanto, eu vou continuar cumprindo o meu dever, insistindo. A indagação que eu faço, é tão difícil obter 171 assinaturas para colocar em regime de urgência em votação? São 513 deputados. Será difícil conseguir 171 assinaturas para colocar em votação esse projeto? Enfim, o Silvio está neste pé, portanto, a indagação sua está respondida. Outras perguntas. Pois não. A Márcia Caterine pergunta quanto é que o senhor acha que vai ser o Rodrigo Maia vai colocar em pauta o foro privilegiado? Pois é, Márcia, é isso que nos espanta, né? Então, quais são as prioridades do povo brasileiro hoje, né? Então, não há notícia, não há indicativo, não há sinalização de quando o projeto será colocado em votação. O que nós queremos é que todos pressionem, né? Que você, Márcia, todos que estão nos acompanhando agora, se possível, esses movimentos, né? Esses movimentos todos que participaram aí de concentrações populares, né? Convocaram pelas redes sociais a população para irem às ruas e fizeram muito bem, podem agora também fazer um movimento para que a Câmara dos Deputados coloque como prioridade a votação desta matéria. Mais alguma pergunta aí, Fred? Tem sim. O Rodrigo Correia pergunta a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Bem, nós vamos falar muito ainda sobre a reforma da Previdência. Eu tenho falado bastante. Ontem ainda fiz um pronunciamento no plenário do Senado. O que eu considero importante dizer é que, ao se discutir uma reforma como essa, não se deve prometer milagres, né? O que eu não posso aceitar, porque se constitui desrespeito à população, principalmente aqueles que não são possuidores das informações todas e na sua plenitude para avaliar, eu não posso aceitar a tese de que com a reforma da Previdência se resolve todos os problemas. Você pode dizer, ninguém está dizendo isso, mas estão insinuando. Estão colocando como capaz de gerar empregos, melhorar a vida das pessoas. E nós sabemos que não é bem assim. Vai melhorar a situação de caixa do governo? Vai. De que forma? O governo não explicitou. Como ele chegou a essa conta de que nós teremos 1 trilhão de economia em 10 anos? Ele poderia dizer 1,5 trilhão, 2 trilhões
e nós teríamos que aceitar como verdade, né? Eu não posso pré-julgar o ministro ou quem quer que seja, dizendo, olha, não é verdade isso. Certamente é verdade. Provavelmente o ministro fez as contas corretas. Mas é preciso mostrar essas contas para a população. Quais são as premissas que levaram a esta conclusão? Que nós chegaremos a 1 trilhão e alguma coisa de economia em 10 anos. Mas o que eu tenho destacado é que esta economia é tão relevante assim. Ela é importante, sem dúvida, mas ela está longe de resolver os problemas de caixa do governo, né? Neste ano, o déficit nominal é de 517 bilhões de reais. O que é déficit nominal? É a soma do déficit primário, que é de 139 milhões, com os juros da dívida pública que o governo terá que pagar neste ano. Então, neste ano são 378 bilhões de reais. Na soma, déficit nominal, 517 bilhões. Portanto, em 2 anos, esse 1 trilhão desaparece, vai pelo ralo. Não beneficia ninguém. Não vai para a saúde, não vai para a educação, não vai para a geração de empregos, não é? Vai para pagar juros da dívida e para tapar o buraco do déficit que não foi feito pelo povo brasileiro, mas pelos que governaram o país e governaram mal nos últimos anos. Os últimos mandatos foram precários, foram temerários, foram sofríveis do ponto de vista da gestão, porque desarrumaram as contas, né? Desarrumaram, estraçalharam o erário, né? Com a dilapidação do patrimônio público, o endividamento assustador, né? Hoje são 5 trilhões e 900 bilhões, já 86%, segundo o FMI, 86% do produto interno bruto. Isso é um assinte, né? Isso é uma violência contra os interesses do povo brasileiro em razão da má gestão, porque o Brasil não é essa fragilidade. O Brasil possui potencialidades econômicas extraordinárias, mal exploradas, mal aproveitadas, né? Por isso, essas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Então, a reforma da Previdência é importante. Nós vamos defender a reforma da Previdência, vamos discordar de alguns pontos. Eu sou, por exemplo, autor, para dar só um exemplo, porque são muitos os pontos que serão debatidos na reforma da Previdência, mas a emenda número 18 de 1981, que conferiu um regime jurídico próprio para os professores, e foi esta proposta promulgada no dia 30 de junho de 1981, é de minha autoria. Eu era ainda um jovem deputado e consegui aprovar uma emenda à Constituição definindo que a aposentadoria da professora seria aos 25 anos de serviço prestado no magistério e ao professor a aposentadoria seria aos 30 anos. Um estímulo para o magistério, porque, obviamente, o salário não é estimulante. Então, nós buscamos uma alternativa de estímulo para não comprometer a educação. Acho que nós não podemos retirar esse direito adquirido dos professores brasileiros. É um ponto de discordância que eu tenho com a proposta do governo que está na Câmara dos Deputados. Mas vamos discutir muito isso ainda, teremos oportunidades, isso chegará aqui ao Senado daqui a alguns meses. O Jefferson está perguntando sobre o preço do combustível. Tem algum projeto para baixar os valores? Bem, ontem, ou anteontem, né, nós protocolamos aí um pedido de informações ao governo com algumas indagações importantes sobre a política de preços da Petrobras. Eu entendo que é possível, sim, baixar preços sem
prejuízo para os acionistas, porque é preciso compatibilizar o interesse do acionista com o interesse do consumidor, ou seja, o interesse do brasileiro. É preciso dizer também que 40% do lucro da Petrobras vai para o exterior, porque quase 40% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros. Então, nós remetemos lucros e dividendos para o exterior sem tributação. No discurso que fiz, mostrei que nós perdemos 12 bilhões por ano com isso. Deixamos de arrecadar porque até 1966 havia uma tributação de 15% na remessa de lucros e dividendos para o exterior. E depois de 1965 está zero, como ocorre agora, na remessa para o exterior. E em relação ao consumo, sim, aí tarifas menores. Hoje, no bolo tributário nacional, cerca de 50% é tributação no consumo, e isso encarece a produção dos produtos que consumimos e, por consequência, os produtos ficam mais caros no mercado. A outra questão que nós estamos indagando e esperamos resposta dentro de 30 dias do governo é sobre a tabela de custos da produção do petróleo no Brasil. Qual é o custo para a exploração e o refino do petróleo? A outra questão é que, segundo informações, nós estamos trabalhando com as nossas refinarias na baixa. Não estamos trabalhando a todo vapor. E segundo informações de líderes petroleiros, né, por ordem do governo, não deste governo, do governo passado, isso no ano passado foi revelado. E realmente, de 2017 para cá, nós tivemos um aumento de importação da gasolina em torno de 82% e do óleo diesel 67%. Se em determinado momento nós comemoramos a autossuficiência do petróleo no Brasil, por que estamos importando tanto? E por que surgiram tantas empresas de comercialização, de importação, nesse período? Então essa história precisa ser explicada. É preciso explicar isso. É preciso justificar isso. E nós, então, estamos indagando para propor o seguinte: vamos fazer o refino aqui no Brasil e vamos praticar preços brasileiros, porque ao importar tanto, nós estamos praticando o preço internacional, aí dependemos da flutuação do dólar, dependemos do custo da exploração do petróleo lá fora. Se nós temos tantas refinarias, não me lembro quantas são 14, podemos privatizar algumas para estabelecer concorrência, competição e baixar os custos e ser mais eficiente no refino do petróleo no nosso país, certamente vamos reduzir o preço dos combustíveis desta forma. É preciso adotar providências urgentes, que certamente serão providências de longo prazo para a redução do preço da gasolina, do óleo diesel, do gás em nosso país, sem prejuízo de uma grande empresa que é a Petrobras, que vai continuar alcançando lucros extraordinários. Mas é evidente que o presidente da República tem sim que interferir nesse processo, ao contrário do que muitos afirmam, que a Petrobras tem que ser independente, praticar a política que deseja. Ora, a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. O povo elege o presidente para administrar o seu patrimônio. Então é óbvio, tem sim, é dever dele de interferir e acompanhar de perto. É claro que não vai extrapolar os limites do seu conhecimento, vai ouvir, especialidade total a Petrobras para aumentar preços a hora que desejar, né? E nós temos que considerar que aí há uma legítima pressão de acionistas que querem um lucro maior. Obviamente isso vai acontecer sempre, né? Mas o presidente da República tem o dever de compatibilizar os interesses dos acionistas, sem prejuízo deles, mas colocar em primeiro lugar o interesse de todo o povo brasileiro.
Mais perguntas? Tem sim, sobre os custos da máquina pública, porque o José Campos está perguntando aqui. Querem fazer a reforma da Previdência, mas por que não fazem a reforma política, a reforma do judiciário e cortam gastos? Eu discuti muito nos últimos dias, né, até uma entrevista publicada pelo UOL, foi equivocadamente interpretada por alguns, dizendo que eu estou desejando o impeachment do presidente. Não, ao contrário. Eu estou querendo evitar um eventual impeachment do presidente, porque o aprofundamento da crise fiscal, do déficit público, essa desarrumação das contas, essa deterioração que cresce, né, ao invés de ser contida, ela avança, vai levar, indiscutivelmente, o governo a desrespeitar a regra de ouro. E a legislação impõe que o desrespeito à regra de ouro leva o presidente da República ao impeachment. Eu disse, inclusive, que o próprio presidente Temer, no ano passado, ou retrasado, ele utilizou recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações para driblar a lei da regra de ouro. E agora ainda, o atual governo já está encaminhando um pedido de suplementação de recursos exatamente para tapar os buracos que foram abertos. Olha bem, já que há essa esquizofrenia na política do Brasil, já que há paixões políticas alimentadas, né? Vamos deixar claro, eu não estou responsabilizando o atual governo pelo déficit, eu não estou responsabilizando o atual governo pela desarrumação das contas públicas. Eu estou querendo ajudar o atual governo, fazendo os alertas que devem ser feitos para evitar um colapso logo à frente, porque se as providências não forem tomadas agora, mais tarde, elas chegarão com atraso e com resultados já comprometidos. Por isso, o alerta que fiz, inicialmente nessa entrevista, depois falei outras vezes, né? E como é que é o nome dele mesmo? José Campos. José Campos tem razão. É possível, sim, reduzir as despesas, eliminar os privilégios. Essa luta contra privilégios começa com o foro privilegiado, mas não acaba com ele. Existem os privilégios materiais, né, pecuniários, né, que se diz, financeiros, né? E a redução das despesas se dá com tranquilidade. Ainda ontem eu tive uma reunião aqui nesta mesa ao lado com representantes da Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná, e eles vieram, a diretoria veio relatar as providências que estão adotando para enxugar, para economizar. E aí eu disse, olha, vocês estão aqui apenas com isso comprovando o acerto do discurso que eu tenho feito. E qual o discurso que eu tenho feito? Que nós deveríamos ter já no início desta gestão decretado um limitador emergencial de despesas da ordem de 10% linearmente, em todas as áreas, que isso eliminaria o déficit de 139 bilhões. E o que fazem lá na Sanepar, por exemplo, é uma demonstração de que é possível, sim. É possível, em todas as áreas do governo há desperdício. É possível eliminar esses excessos de gastos, né? Enxugando a máquina e eliminando atividades desnecessárias, né? Tem muita superposição de ação, né, na atividade pública. E aí eu vou além, que já no segundo ano deveria se fazer um ajuste estrutural, partindo do orçamento base zero, vendo o desperdício em cada área do governo, né, e eliminando o desperdício. Aí, certamente, outros 10% seriam eliminados. E com esses 20%, nós teríamos dado já a virada do déficit para o superávit. Então, é possível, sim, fazer isso. Agora, se você perguntar, está sendo feito? Eu sou obrigado a responder, francamente, não está sendo feito. Outra pergunta? Sim, sobre a correção da tabela do imposto de renda. Essa é uma luta antiga também já, né? Eu acho que a última vez que eu olhei isso, a defasagem já era de 80%, né? Então, estão tomando dinheiro do contribuinte, né?
Não, isso os últimos governos castigaram exageradamente. Tanto é que nós chegamos a uma defasagem aí de cerca de 80%. É uma correção absolutamente necessária. Mas, acabou? Estão perguntando ainda de novo sobre a questão dos 40 milhões lá dos deputados que você falou. Pois é. Na verdade, as emendas existem, né, parlamentares. E eu não tenho como destacar se a denúncia é verdadeira ou não. Eu espero que não, né? Porque nós aprovamos, inclusive, aqui que essas emendas são impositivas. Então, é uma obrigação do governo. Seria irregular se o governo estivesse prometendo outros recursos, além destas emendas, recursos extras, para os deputados aprovarem a reforma da Previdência. Eu, sinceramente, não acredito que isso tenha ocorrido. Acho que é um exagero a afirmação de que houve uma barganha. Sinceramente, eu não acredito, repito. Seria lastimável. As emendas nem sempre são aplicadas corretamente, nem sempre se leva em conta a relação custo-benefício desse gasto, né? Então, muitas vezes não é a prioridade social, é a prioridade eleitoreira que prevalece, mas seguramente não há nenhuma razão para o governo prometer liberar emendas que já são liberadas impositivamente, uma vez que aprovamos aqui. Portanto, essa história está mal contada. Então, o que eu condenei foi a baixaria lá no plenário, não só esta última ali no plenário da Câmara, que eu falei em transformar o plenário da Câmara em tatame para a luta corporal, que está aí na nossa página. Alguns não entenderam, paciência, nem sempre entendem tudo, né? Mas o que eu condenei, portanto, foi o comportamento, a baixaria, essa truculência, a substituição do verbo pela abraçada, né? Então, não é por aí. Então, isso houve também na Comissão de Constituição e Justiça quase todos os dias. E se nós não frearmos isso, vai continuar dessa forma. Acham bonito, aparece no jornal, aparece nas redes sociais. São deputados assim, dando de valente, né? Querendo demonstrar coragem, agressividade, mas nada de inteligência. O que a população exige é demonstração de inteligência e não de violência, né? De coragem para a violência. É coragem para mudar, é coragem para governar, é coragem para legislar, mas não essa coragem surreal aí de quem quer demonstrar força física, e nem força física possuem muitas vezes, né? Na verdade, o Brasil tem pressa, é governo para já, é mudança para já, o futuro é hoje. Tem que ser dessa forma, mas não há necessidade dessa baixaria toda. Bom, eu acho que por hoje basta, né? Muito obrigado aí pela sua atenção. Nós estamos sempre à disposição aqui para esclarecer os fatos, né? Acho que nós estamos realmente vivendo um momento no Brasil de esquizofrenia política e de paixões políticas acaloradas. E eu não entendo bem por que tanta paixão política, não é? O que nós temos é racionalidade, é bom senso, e eliminando os extremismos, não é? Essa valentia do extremismo precisa ser eliminada. E a ponderação, a mediação, às vezes a contemporização, mas sempre a indignação diante dos fatos que não correspondem às exigências da população. Certamente, se nós mudarmos esse cenário, o Brasil avança, porque é um país poderoso, mas ele está sujeito ao avanço da crise. O desemprego está crescendo, não há dúvida nenhuma, o déficit público aumentando,
a dívida pública crescendo assustadoramente e as providências não estão sendo compatíveis com esta realidade. E, portanto, nós temos que prestar muita atenção, abrir os olhos para o que está acontecendo no Brasil. E o nosso dever é estar aqui para isso, independentemente de agradar ou desagradar. O que importa mesmo é estar bem com a própria consciência, convicto de que estou aqui correspondendo àquilo que os que me elegeram exigem. Por isso, muito obrigado a você pela compreensão e pelo apoio e também pelo estímulo. E neste cenário de incompreensões, de certas injustiças, nós tivemos um último episódio aí envolvendo os caminhoneiros. A contribuição que eu ofereci foi no sentido da pacificação. Existiam duas correntes se degladiando, e uma só estava sendo ouvida pelo governo, a outra não, estava ressentida e estava ameaçando greve. E nós interferimos no sentido de que o governo recebesse este outro agrupamento para evitar a greve. E isso foi feito e se evitou a greve. Eu fui atacado de um lado e, obviamente, recebi agradecimentos do outro lado. Mas é assim a vida, nunca nós vamos conseguir agradar a todos. Por isso eu agradeço muito a vocês que me acompanham todos os dias para que possam julgar com correção o nosso comportamento. Um abraço a todos e um ótimo dia.